Aí, o seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Caê, corpo, alma e espírito. Olá, meu povo, como que vocês estão? Caê Podcast, é isso aí, corpo, alma e espírito. Estamos aqui novamente com um tema aí a qual vocês já puderam ver aí, né? Missão, estilo de vida. E o objetivo desse podcast é trazer um pouquinho da realidade, né, da missão, do campo missionário, não só do campo missionário, mas é como a gente deixou claro aqui, um estilo de vida. Então, aonde você estiver, você pode fazer missão, ok? É o seu trabalho, é o seu campo missionário, a sua casa, onde você estiver, qualquer prestação de serviço, você passeando, viajando, né? Porque a gente tem um mandamento que é bem claro, ok? Quer ir fazer discípulo, quer ir pregar esse evangelho. Tá? Então, durante a nossa caminhada, a gente precisa pregar o evangelho. Então, mais um podcast, terceiro episódio, terceiro, né? Terceiro episódio. Primeiro aí a gente falou a respeito de oração, segundo foi jejum, e hoje a gente está aqui falando a respeito de missão. E estamos aqui com ela, a Érica Martins. Olá, Érica. Olá, tudo bem? A paz? Isso daí, a Érica. E estamos aqui com ele também, o Creósio Som. Graça e paz a todos. Estamos aqui no mais um Caê, corpo, Aí, alma e espírito. é isso daí, é o nosso podcast, né? Corpo, alma e espírito. E falando a respeito, né, de missão, eu lembro de algo aqui que é o seguinte. A minha mãe, ela ia pro quilômetro 100 é um bairro, né, que tem aqui em Barra Mansa, e é uma localidade, assim, um pouquinho carente, tal, distante, e a igreja metodista, né, da Boa Sorte tinha um ponto missionário lá, então minha mãe ia sempre pra lá para ajudar, e ela me carregava e eu gostava muito, né? Muitas das vezes, assim, sem entender essa questão de fazer missão em si, eu ia porque minha mãe ela tava lá e eu também gostava de fazer isso, né? Então, querendo ou não, tem coisas que, tipo assim, já tá na veia, a gente já vem fazendo já desde pequeno, né? A gente já vem já executando aquilo, vai pegando gosto, né? Porque a gente entende que fazer missão é onde você está de fato. E se aquele local ele carece de alguém que vai falar a respeito do evangelho, então você vai ser esse alguém. Se aquele local ele precisa de um pastor e você está lá, você que vai ter que pastorear aquelas pessoas, né? Se precisa de um ministro de louvor, então é você que vai cantar. Ah, mas só que a minha voz é muito ruim. Mas é a adoração ao Senhor, né? A gente precisa iniciar, depois Deus levanta. Verdade. Depois Deus levanta. E foi um tempo assim muito bom ali, um tempo muito bom mesmo, né? Hoje você vai pesquisar aí, né, minha história, e falar assim, ah, você foi lá pro Nordeste, que não sei o que, fez isso, fez aquilo. Ah, foi lá ajudar o pessoal lá na enchente, lá no Rio Grande do Sul. Calma aí, pô. Ei, respeita a história. Respeita a história, porque a gente já fez muitas coisas por aqui, sabe? Ajudamos muito mesmo em relação à cidade em si. Então a gente vem fazendo bastante coisa e durante aqui esse podcast vocês vão descobrir aí o que de fato, né, a gente já fez e tal, tudo mais. Então vamos lá, vamos deixar para a Érica falar um pouco. E aí, Érica? Sobre missão, me conte, conte-me mais. Fala a respeito da Bíblia, o que que a Bíblia fala a respeito de missão. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Vamos lá. Missão é um tema que eu amo muito falar sobre, porque é nosso, como o Roger disse, é nosso estilo de vida, né? A missão tem que ser nosso estilo de vida. Seja onde a gente estiver, a gente tem que ser missionários. O que é ser missionário? Não é simplesmente ter uma carteirinha, eu sou missionário, eu sou credenciado, sou missionário. Não. Ser missionário é realmente falar, né, do evangelho, falar da salvação, onde você estiver. Onde você estiver plantado, né, a gente tem que florescer. Tem uma frase que fala: floresça onde está plantado. Se é no seu trabalho, aquele ambiente precisa ouvir sobre Jesus, precisa de transformação, vidas ali não conhecem, né? Não tem intimidade com o Pai, às vezes já ouvi falar, mas não tem aquela ligação. Faça essa ponte, né? Tenha isso em mente. Você está lá por um objetivo, não somente profissional, mas você que é servo, filho de Deus, você sabe que a sua missão aqui na Terra é realmente anunciar o Evangelho a toda criatura. Né? Tem uma frase que o Roger gosta muito de falar, que eu gosto também de repetir, é que todos serão alcançados. E isso é bíblico, né?
E o nosso objetivo como cristão, né, como pessoas que realmente seguem o modelo de Cristo, é esse desejo ardente que todos sejam alcançados. Então, missão realmente tem que ser esse estilo de vida. Não pode ser apenas para o missionário que escolheu sair da sua cidade e morar em outro local. Isso não é só isso que é missão. Missão é realmente anunciar o evangelho onde você está plantado. E é um enorme privilégio isso para nós, né? Quando a gente entende realmente as escrituras, entende aquilo que Jesus deixou para nós, né, como um ensinamento, como modelo a ser seguido, a gente sabe que onde a gente estiver, a gente não está lá por acaso. Tem um propósito, e o propósito sempre será esse: anunciar o evangelho para que toda criatura, todos os povos, línguas, tribos, nações, assim como diz na Bíblia, conheçam a Deus, conheçam esse plano de salvação. Realmente todos, né, de fato serão alcançados, todos, sem exceção, né? Essa frase é uma frase assim que, pô, me chamou bastante atenção quando eu ouvi ela pela primeira vez, e ela foi numa versão diferente, né, que todos os lugares seriam ocupados. Aí eu fui e troquei, né, coloquei aqui todos serão Serão alcançados, alcançados. né? Em cima disso eu até criei um movimento, que é o movimento Volte para Casa. E esse movimento, né, criei junto com um amigo meu. E a gente começou a evangelizar o nosso bairro, né? Então toda segunda-feira a gente fazia essa reunião no bairro e ali a gente falava a respeito de Jesus para as pessoas, ali a gente ministrava mesmo o evangelho, trazia sim esse evangelho fácil e acessível, né? Hoje seria as células, mas só que as células, né, é num local específico, você precisa de um anfitrião, uma casa, algo do tipo. Mas só que ali não, a gente estava na rua. A gente estava na rua porque é necessário. A igreja ela precisa sair das quatro paredes, sabe? Mas só que quando termina o culto eu saio das quatro paredes, não é sobre isso. É a questão de você pegar o seu culto de domingo, tudo aquilo que você experimentou ali e colocar ele na sua segunda-feira, aplicar na sua terça-feira, viver novamente na sua quarta-feira, na sua quinta-feira você intensificar aquilo, na sexta-feira você relembrar novamente, no sábado, mais de Deus, e no domingo, tipo assim, se encher, viver aquilo, e é como um estilo de vida. Aonde você estiver, entendeu? E isso foi muito bom, porque a gente é grato também, porque as igrejas, elas estão sempre realizando algo, né? Tá sempre realizando um projeto aqui e ali, realizando um movimento, fazendo algo para mostrar, né, novamente para as pessoas que realmente se diz, né, cristão, viver de fato essa missão como um estilo de vida. Né? Então as igrejas elas estão sempre organizando algo para trazer isso, para mostrar, né, para o cristão o que realmente ele precisa fazer. E o que de fato ele precisa fazer é pregar o evangelho. Né? Mas como que eu vou pregar esse evangelho? Né? Quem que mandou pregar esse evangelho? Tem alguns versículos bíblicos aí, né, Érica, qual fala a respeito dessa questão da pregação do evangelho. Você poderia falar Sim, alguns pra gente, Érica? com certeza. Então, a gente tem, né, o versículo que é muito conhecido, Mateus 28, 19 ao 20, que fala: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Esse aqui é o que é mais falado, né? Mais De conhecido, fato. da Grande Comissão, né? Uhum. Então, ele é bem conhecido. E tem também lá do. É o mesmo, né, praticamente, mas está em Marcos 16:15, que fala: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É O isso. interessante é que a gente vê que cada versículo que ele fala para pregar, para anunciar o evangelho, ele não fala só pregue em Israel. Uhum. Algumas pessoas falam que ele não, que ele focava mais ali e tudo mais. Ele iniciou o seu ministério ali, mas ele queria, ele sempre, o desejo do coração de Deus sempre foi expandir para as nações. Sim. Então é de Israel para as nações, não É somente concentrado centrífuga, ali. né? Isso Missão é centrífuga. missão centrífuga, né? Assim como o liquidificador, né? Quando ele começa ali agitar, ele espalha parte para tudo quanto é lado. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que anunciar realmente em todas as nações. A gente foi alcançado um dia por esse evangelho. Então a gente também precisa alcançar mais vidas, para que vidas possam realmente entender
o plano de salvação, possam se arrepender, possam ser transformadas. E esse é o nosso objetivo. Esse tem que estar ardente no nosso coração. Esse objetivo de anunciar a palavra do Senhor, de falar para os quatro cantos que existe salvação. Existe salvação para a humanidade. Às vezes a gente vê a humanidade tão caída em relação à maldade, coisas, corrupções acontecendo, vidas sendo destruídas pelo vício, por aí vai, por tantas coisas que vêm realmente tentando disseminar essa humanidade, mas sabemos que tem uma solução. E que pessoa em sã consciência, sabendo que há uma solução, não fala essa solução para outras pessoas, guarda só para si. É uma pessoa egoísta. Então, que nós não sejamos egoístas, porque o Senhor nos chamou com o propósito também de alcançar outras vidas. Não se limita somente a nós, né? Mas para expandir, realmente para que outras pessoas possam também ter acesso àquilo que nos transformou e serem transformados também por Ele. Verdade, é isso. Trazendo ainda um pouco sobre essa questão, né, da missão centrífuga, né, que a gente falou aqui agora. A Erika utilizou o exemplo do liquidificador, né? Eu vou utilizar o exemplo também da máquina, para quem tem máquina, quando coloca lá, né, na função lá para centrifugar, o que que ela faz, né? Ela começa a girar ali muito forte. Sim, E com isso, né, as partículas da água, assim, elas vão, né, saindo né, da roupa, e a roupa sai praticamente seca, sim. mas é porque ela Glória cumpriu a ali um Deus. objetivo ali, né, para isso. E Atos capítulo 1, versículo 8 vai nos dizer o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, ok? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, a grande comissão, o ID, ele é para todos. Tá? E como será esse ID? Como que vai ser essa a missão? Como que vai ser pregado? Como que vai ser anunciado? A gente vai receber algo da parte de Deus, ok? Ah, mas a gente vai receber ainda? Não, todo mundo já recebeu. Você tem, tá? O Espírito Santo dentro de você. Você que reconheceu Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você já tem o próprio Deus dentro de você. E através dessa verdade que você tem dentro de você, as pessoas vão conectar com essa verdade e elas vão ser alcançadas. Ok? Então, o que, que vai acontecer? A partir do momento que você recebe esse conhecimento, a partir do momento que você tem essa certeza, você precisa espalhar isso. Tá? Ali foi dito o seguinte, que vai ser Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, começa onde você está. Ah, eu preciso ir para a África, porque lá eles estão precisando. Ah, eu preciso ir lá no Oriente Médio. Ah, eu preciso ir para a Austrália. Ah, eu preciso ir para os Estados Unidos. Não, não. Começa onde você está. O seu bairro, ele precisa ser alcançado. A sua cidade, ela precisa ser impactada por aquilo que você carrega. O estado onde você mora precisa ser alcançado. Então começa aí, começa no seu bairro. Alcança todo o seu bairro. Alcança toda a sua cidade. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso sozinho? Ei, começa. Você não tem internet no seu celular? Então começa lá, postando algo nos seus stories. Ah, no status do seu WhatsApp. Ah, mas só que não tem ninguém olhando, só 50 pessoas que tá ali visualizando. Você já imaginou quantos que é 50 pessoas? Pega essas 50 pessoas e coloca dentro de uma sala para você ver a quantidade em números relacionada a visualizações. Para você pode parecer pouco. Mas só que se você pegar esse quantitativo de pessoas e colocar dentro de uma sala, você vai ver o número de pessoas. Você vai ver a proporção a qual está tomando aquilo a qual você está anunciando. E começa assim. É para essas 50 pessoas, através dessas 50 pessoas. Outras 50 vão sendo alcançadas e por aí vai. Sim. Porque aquilo que você carrega, a forma qual você transmite o que você carrega, é um diferencial. As pessoas a qual eu vou alcançar não é as mesmas pessoas a qual a Erika vai alcançar, a qual o Creos vai alcançar, não é. A qual você vai alcançar. Você tem um público específico. Deus ele deixou um público específico para você. Você não trabalha no mesmo local qual eu trabalho. Então aquelas pessoas ali já vai ser alcançadas de uma forma diferente. Mas a gente precisa começar. A gente precisa começar porque a gente tem algo que é muito importante nas nossas mãos. A gente tem algo que é um grande privilégio a gente ter, que é o Evangelho, é as boas novas.
aquilo a qual te impactou, aquilo que te alcançou, você precisa anunciar para outras pessoas. Você precisa anunciar para outras pessoas, tá? E como eu estava falando aqui no início, as igrejas, elas têm vários projetos, né? E um dos projetos a qual a Igreja Metodista tem, né, a qual a gente faz parte, é o PMDM. Érica, o que que é o PMDM? Então, é o projeto Momento de Deus para Missões, né? Realmente é um projeto muito de Deus e a gente vê que são jovens assim com um coração ardente realmente para anunciar o evangelho e principalmente em locais carentes, né? A gente foca mais em favelas, lugares pouco favorecidos, geralmente na Baixada, né? E por aí vai, periferia. E a gente vê que tem muitas pessoas que já ouviu falar, né, do amor de Deus lá, só que não teve esse relacionamento. Então continua no tráfico, no vício, seguindo aquela vida daquela maneira, porém, porque a gente sabe que não teve um encontro verdadeiro, né? Então, o que que é esse PMDM? A gente vai, tem um momento de realmente de preparação lá, a gente leitura da palavra, a gente ouve pregações de pastores, né? Tem um momento também da gente se revestir de oração e tudo mais. E depois de alguns dias a gente vai para a rua, né? São 3 dias, né? Eu confundi com o impacto, É. perdão. Calma que vai Não é impacto, chegar. gente, vamos É lá. muito tempo, né, no campo É missionário, né? muito. Então, o PMDM são 3 dias, né? Eu me confundi aqui. Geralmente sexta, sábado e domingo. E é incrível, gente. É um momento assim muito. A gente acha que a gente vai para abençoar as pessoas, a gente também volta muito mais abençoado. Nossa, eu ia comentar sobre isso. Isso é Nossa, real. a gente, tipo assim, não tem dimensão de como as pessoas, às vezes, que não estão dentro da igreja também enxergam Deus. E elas sabem que Ele é todo-poderoso, que é só Ele que pode mudar a situação delas. Mas, infelizmente, o que falta é o compromisso. É o querer estar, né, realmente fazendo a vontade dele. E não só recebendo coisas dele. Então, assim, missão nos ensina muito. PMDM, incrível, foi a primeira experiência também minha em relação a ir para as ruas e tudo mais, sem ser também os evangelismos de bairro, né? Que desde de criança, eu sou da igreja metodista, então a gente sempre quando tinha evangelismo a gente estava na rua. Mas é diferente, né? Do que você focar ali, centralizar 3 dias para esse objetivo. Tem projeto para criança, tem projeto para mulheres, vários projetos que realmente conectam as pessoas, né, com a realidade delas, para a gente também ter acesso ali a essas pessoas. Então, missão é isso. E uma coisa muito importante também em missão, a gente tem que entender que a gente tem que ir com amor por aquelas vidas, com o amor que realmente Cristo teria por aquelas vidas. Porque aqui fala, né, que. Deixa eu achar aqui o versículo. Tem um versículo que fala que a gente precisa. Só um minutinho. Eu não vou achar aqui agora, mas enfim, fala a respeito do amor. Se a gente tiver amor uns pelos outros, a gente vai pregar o evangelho. Não adianta a gente mostrar algo que a gente não vive. Então, assim, quando a gente vai para as ruas com essa sede de realmente falar para as pessoas que há salvação, há alguém na vida delas que pode fazer algo por elas, que realmente transformar a vida totalmente da pessoa, é porque a gente tem amor. Então, o primeiro passo para você querer fazer missão em qualquer lugar, né? Seja no campo missionário, seja nas ruas, seja no trabalho, em qualquer lugar, você amar as vidas. Porque a partir do momento que você ama as pessoas, você entende que elas precisam conhecer o verdadeiro amor, né? Conhecer aquele que realmente pode mudar a história delas. E isso realmente é um combustível, né? Pra gente ir para as ruas e falar do amor de Deus. E fazer uma pergunta para vocês dois. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês dois, uma pergunta, né? Um questionamento que eu tenho há muito tempo que não fiz. Na missão que vocês fizeram no Nordeste, lá no Sertão, Paraíba, sinceramente, qual foi a maior dificuldade? Foi financeira ou espiritual? Assim, a maior parte do tempo, a maior dificuldade que vocês é, é, aconteceu, a maior dificuldade que vocês tiveram lá foi financeira
ou na parte espiritual? Tiveram, assim, experiências assim que deixaram vocês com uma certa dificuldade? Ou foi mais, assim, a parte financeira que pegou mais? Eita, boa, hein? Essa é boa. Então, vamos lá. Em relação ao espiritual, tá? Acredito eu que a maioria das pessoas elas estão preparadas espiritualmente. Porém, aqui é um podcast cair. É corpo, alma e espírito. Os três precisam estar alinhados. E a gente precisa trazer o lado financeiro. Porque o que pega no campo missionário é o financeiro. Sim, É o financeiro e, tipo assim, sem sombra de dúvidas. Você pode parar qualquer missionário, qualquer pessoa que, tipo, assim, se dedicou para algum serviço voluntário ou algo do tipo, elas vão falar a mesma coisa. É o Financeiro. financeiro. Dinheiro É precisa, o não tem jeito, financeiro. né? Dinheiro move o mundo. É isso, entendeu? E a gente não pode deixar como algo, tipo assim, místico demais. Não, dinheiro, nada, que não sei o quê. Não, é só que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ei, todo mundo tem essa certeza. Tá? A gente tem essa certeza. Mas só que esse Deus, dono do ouro e da prata, ele tá prosperando várias pessoas que podem investir no reino e que, Correto. infelizmente, muitas das vezes não não faz isso. investe. É isso aí. Não faz isso. Esse Deus Todo-Poderoso, ele quer usar a minha vida, ele quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Mas e aí? Muitas das vezes o reino ele está parado porque a gente pensa que o reino, ah, não, eu vou fazer o reino de Deus e a justiça quando ele voltar. Não. É aqui e agora. É hoje e agora. Se você não É pode, aqui. e se você não pode ir, fazer o ID do Senhor, promova quem vai, né? De fato. Exatamente. E o que acontece muitas vezes é isso. Às vezes as pessoas vão, acham que o missionário vai viver de oração. Não, o missionário precisa de alimento, precisa de comprar creme dental, precisa Sim. de, Sim. né, as meninas comprarem seus produtos íntimos. O Uhum. missionário precisa de dinheiro para isso. E Sim. muitas vezes acontece que às vezes as pessoas não vão e também não Não contribui. financia, não contribui o missionário em campo. Verdade. De fato, E não isso dá é esse uma grande apoio. questão, né? Nossa, Realmente, que pega difícil. então é a parte financeira, né? Que É a pega parte muito, financeira. porque muitas vezes no início as pessoas, às vezes até um pouco comovida Se Sim, empolga, né? emocionalmente, ajuda. Uhum. Nossa. ajudam, né? Vamos, não vamos contribuir, vamos manter você lá. Sim. E Faz e depois parece acontece. que fica meio esquecido, porque eu falo isso de carteirinha, porque eu tenho uma missionária aqui que, Aí. né, foi missão solteira, na época ela não era Sim, casada. verdade. E ela teve grandes dificuldades lá, grandes Tive dificuldades. mesmo. O que com certeza o Roger também teve. Nossa. Mas, ouvindo agora, dá para ver que as dificuldades, né, foram até maiores, né, do que eu imaginava. Meu Deus do céu. Então fica essa dica aí, gente. Você que está ouvindo esse podcast aí, lembre-se, lembre-se do missionário, lembre-se Tem alguém no campo. daquela, Tem daquela, alguém no campo. lembra daquela oferta para o missionário, porque o missionário precisa. Meu Nós, Deus. como diz o Roger, disse, o nosso Deus é dono do ouro e da prata, mas o missionário precisa também da prata e do ouro. Precisa. Que tá na sua mão É isso e aí, você não tá soltando. verdade. É assim, a gente até ri, porque hoje a gente ri, né? Mas é uma situação. Hoje a gente ri. E Hoje é isso. é um pouco complicado, porque assim, a gente recebeu, glória a Deus, muita ajuda, né? E tudo mais. Mas é aquilo. Tem a questão do valor fixo, né, para você se manter ali, para Sim. manter um aluguel de uma casa, vamos colocar assim, Uhum. que era uma casa, mas todos tinham que pagar o aluguel, né? Era uma big casa. Um exemplo nosso, né? Mas também tem, gente, as coisas pessoais. Teve uma época aí que eu. Ah, eu vou contar aí o testemunho, né? Se virou um testemunho, porque meu pai foi usado por Deus também para ajudar. Aconteceu isso duas vezes. Assim, meu chinelo arrebentou da primeira vez. Aí meu pai a gente fez chamada de vídeo em família e meu pai perguntou: você tá precisando de alguma coisa? Eu com vergonha, né, de falar, eu não tô com dinheiro para comprar um chinelo. Gente, vocês sabem que hoje os chinelos estão tudo caro, até os falsificados, mas enfim. Era um chinelo qualquer, eu precisava de um chinelo. E lá é muito quente, não dá pra ficar andando de tênis pra cima e pra baixo, a gente usa muito chinelo. Aí eu falei assim: ah, pai, o meu chinelo arrebentou. Aí ele foi, mandou o dinheiro pra mim, eu fui e comprei. Só que
Nossa, essa questão do chinelo me pegou, porque nunca tinha acontecido assim tão rápido. Aí assim que meu pai mandou o dinheiro, eu comprei, passou o quê? Um mês, mais ou menos. Ele arrebentou. E arrebentou-se de uma forma que não dava pra, sabe, que nem prego adianta. Quando chega a esse ponto Complicado, na vida né? do missionário. Nossa, ó, foi triste. Aí eu falei, gente, eu não vou pedir de novo. Nossa, que vergonha. Meu pai acabou de mandar o dinheiro pra eu comprar o chinelo, eu já arrebentei, já estragou, tive que jogar fora. Enfim, passou. Aí daqui a pouco eu tô orando. Falei, Senhor, me manda um chinelo. Eu preciso de um chinelo porque eu sinto muito calor. Não consigo ficar andando de rasteirinha que soa muito o pé. E também não quero ficar andando de tênis pra cima e pra baixo com meia naquele sol, né? No Nordeste, quem já foi lá sabe que é um tempo assim que lá não chove quase nunca. Enfim. Aí tá. Acabou a oração. Gente, Deus é realmente é pai, não é padrasto, desculpa os padrastos, mas é verdade, ele cuida dos detalhes. É claro que a gente também não precisa deixar chegar a esse ponto, tá, gente? Pergunta se o missionário está precisando de um chinelo, de uma bolsa, de uma pasta de dente, por favor, não deixe chegar nesse ponto. Mas enfim, aí eu fui sair do quarto. Assim que eu saí do quarto, tinha um quarto vizinho, que é também dormitório feminino, né? Na parte de cima era só as meninas que dormiam lá. Aí, quando eu saí do meu quarto, tinha uma colega minha do outro quarto. Saiu e falou assim: Eric, não sei, eu tava orando ali, eu senti de te dar esse chinelo. Aí eu falei assim: glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. É o que eu precisava nesse momento. Então, assim, por mais que a gente às vezes também não quer pedir, Deus supre. Deus, ele nunca vai nos desamparar. Mas, irmãos, vamos ter mais colaboração, mais amor, né, para quem está no campo missionário, porque, assim, é muito difícil pra gente ter que toda vez pedir, sabe? Gente, ajuda, contribui, compartilhe. Porque, assim, não seria necessário isso se todas as pessoas tivessem esse amor realmente ao irmão que está no campo. Porque ele está lá anunciando o evangelho. Nada mais justo também do que ele receber algo básico, gente. Verdade. Comprar um chinelo, sei lá, um creme pro cabelo não ficar ressecado. E são tantas coisas assim que pra gente, que hoje tem mais facilidade, tem mais acesso a isso, a gente acha normal. Mas para quem tá no campo missionário, gente, isso é essencial. Sinceramente. Então toda ajuda é bem-vinda. Hum. A Erika contando aí, né, essas histórias. Eu também lembro que eu tava precisando de um tênis. E eu orando também falei assim, Senhor, preciso de um tênis. Preciso de um tênis. E eu ali pedindo com o Senhor, até que veio também uma pessoa, né, que tava lá junto com a gente, foi e falou assim, eu queria te presentear com esse tênis aqui. Aí foi, me presenteou e tipo assim, a pessoa mal sabia que eu tinha, né, já pedido com Deus, tal, orado. E a gente vai vendo assim o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, porque a gente ora e pede com o Senhor e ele vai e ministra também no coração de outras pessoas. Sim, Sabe por quê? Poderia muito bem aparecer um tênis ali na minha frente. Poderia aparecer, porque Deus ele pode fazer isso. Mas só que Deus ele conta comigo e com você. sim. É a mesma coisa em relação à pregação do evangelho. Os anjos queriam essa função. E o próprio Deus ele poderia fazer isso, colocar no coração de todas as pessoas. Mas só que ele conta comigo e conta com você. Conta com cada um de nós. Eu lembro também que uma vez um padrinho nosso, né? O padrinho nosso. Padrinho, nossa. Eu acho que você vai lembrar. Ah, Ele mandou a seguinte mensagem pra mim assim: vocês aí, vocês gostam de pizza e tal? Aí eu falei assim: eu gosto de pizza. Ah, tem pizzaria aí perto? Tem, tá. Ok. Passou uns minutinhos e falou assim: a pizza tá chegando aí. Eu falei assim: como assim? Pô, Que eu benção, tô hein? lá no Nordeste, lá no sertão da Paraíba, a pessoa tá no Rio de Janeiro, como assim, entendeu? Tá chegando aí. é. Pediu quando? Semana retrasada pra chegar? Sim. E o que que a pessoa fez? A pessoa pegou lá no Google Maps, olhou lá, entendeu? A Providência, hein? pizzaria mais perto e fez o pedido. É Além de muito ser cuidado, né? tocada, entendeu? A pessoa ainda parou, teve todo esse cuidado e olhou lá. E enviou a pizza. Deus falou assim: mas é muita mordomia. Não, missionário tem que passar fome mesmo, as coisas, senão isso não é experiência de missão. Ei, se você quer ter essa experiência, ok. Mas a minha experiência hoje é essa, entendeu? Deus enviou uma pizza. Providência de Deus, hein? E eu tô E muito chegou feliz com quentinha, isso. né? E Chegou chegou quentinha. quentinho. Sabe, entendeu? É, Então é esses mínimos é detalhes, verdade. porque Deus ele quer usar a sua vida.
Sabe por quê? A questão do espiritual, a gente está sempre ali buscando, a gente está orando. Lá nessa missão, né, que é a AMM, que é a Agência de Mobilização Missionária, através do Impacto Sertão, né? Pastor Joel, pastor Azilar. Essa agência, eles tinham um banner lá na nossa sala de oração, que era um momento que a gente ficava lá, que era o seguinte, nós oramos até que algo aconteça. E essa sala de oração que acontecia na parte da manhã, a gente já deixava tudo ali, todas as nossas petições, tudo que a gente Verdade. precisava, né? Lógico que a gente está falando aqui a respeito, né, de bens materiais, mas só que a gente orava também pelo mundo espiritual, sabe por quê? Porque a gente orava para convicção. Porque o que move também o missionário no campo é a convicção. Quem de fato chamou? Foi o financeiro que chamou? Foi o irmão A, o irmão B, foi um amigo que chamou, ou foi o próprio Deus que ministrou no seu coração e trouxe uma verdade? E você está ali sobre esta palavra. É a mesma coisa, quando Pedro, né, juntamente com os discípulos, fala assim: Mestre, se de fato é o Senhor que está sobre as águas, me chame para que eu ande também sobre as águas e vou até o Senhor. E Jesus ele fala o seguinte: vem. Pedro, ele não andou sobre a sua motivação. Ele não andou só simplesmente sobre a sua ousadia em si, mas foi sobre uma palavra. E essa palavra moveu Pedro. E é isso também que move um missionário no campo, é sobre a palavra. Se foi de fato Deus que chamou, ele está andando sobre aquela palavra. E ele sabe que Deus vai prover. E Deus também está contando com a sua vida para prover também no campo missionário. Eu recebi uma mensagem do missionário que ele está lá na Europa, que é o Ricardo. Ele tá lá, né, juntamente com um grupo também de missionário. E ele enviou, né, um informativo dele. O informativo dele era o seguinte: eu preciso levantar 10 irmãos com R$ 200 para estar nos ajudando, para a gente estar rompendo com as nossas despesas mensais. Então, além da oração, ok? Além do compartilhamento de tudo que está acontecendo ali, ele precisa também de pessoas também que ajudam financeiramente. Porque tem as contas para pagar, gente. A gente vive num mundo a qual ele tem as suas necessidades. O mundo, para ele funcionar em si, ele precisa de recursos. E o recurso principal que rege o mundo é o recurso financeiro. É o recurso financeiro. Ah, mas isso agora vai criar um empecilho. Ah, não, então eu não vou, porque se precisa de dinheiro, então eu não vou. Ei, não é sobre isso. Não é. Não é sobre o dinheiro. É sobre a disposição. Como que tá o seu coração? Como que tá o seu coração? Nunca foi sobre o dinheiro, nunca foi sobre o dinheiro. É sobre o sim. Como que tá o seu sim? Sabe por quê? Toda essa experiência a gente viveu, a gente passou. A gente não morreu, não. E também, o viver é Cristo. E o morrer, lucro. Verdade. E o morrer, lucro. Tá? Mas em tudo isso a gente vê o cuidado de Deus, a mão de Deus. Nos mínimos detalhes, a mão de Deus. Nossa, é cada experiência, meu Deus do céu. Eu tava Uhum. lembrando aqui, enquanto a Erika tava falando do PMDM, né? Projeto Momento de Deus para Missões, a igreja a qual eu congregava, eles tinham também um ministério lá que era o Celebrando a Recuperação. E a gente saía de madrugada nas ruas para dar um prato de comida, né? Ou algo do tipo, a refeição e até mesmo oferecer oração para essas pessoas. A gente fechou uma parceria também com Resgatando Vidas também, do Elias Lopes, né? Que hoje tem uma clínica hoje, né? Para dependentes químicos. E a gente fazendo essa, essa mobilização, né? Esse movimento juntamente com essa equipe, a gente lá orando por pessoas. E a gente via as pessoas lá que, tipo assim, hoje eu não sabia nem o que eu ia comer de noite, né? E vocês chegaram aqui com essa refeição. Aí eu te pergunto, e aí? É sobre dinheiro? É sobre um ato. Mas em contrapartida, como que monta esses marmitex? Como que monta essas quentinhas? Foi a igreja que montou, ok. Mas montou por quê? Dízimos e ofertas.
Dízimos e ofertas. Então, algo que começou lá atrás, com os dízimos e as ofertas, ajudou o ministério que tem na igreja, a qual pôde providenciar uma quentinha, um alimento para um morador de rua. Tá tudo interligado. Missão como um estilo de vida, o seu trabalho, ele precisa gerar algo para alimentar o reino, para fortalecer o reino. Porque o reino é amor, é justiça, é paz, é alegria. É você fazer algo aqui, hoje e agora. Entendeu? Então o seu trabalho, ele precisa promover algo para o reino. Né? Tudo aquilo que você está fazendo, tanto comais, né? Tanto bebais, tudo isso a gente faz o quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nossa, e então tipo assim, eu tava lembrando disso daqui, eu falei assim, cara, esse ministério era um ministério assim muito importante. Sabe? Nossa, transformou muitas vidas. Nossa, é tanta experiência, é tanta coisa que a gente fala assim, meu Uhum. Deus. Tipo assim, por onde começar? Muitas Por experiências, né? nossa, por onde começar? Por onde começar? Entendeu? Sabe por onde começar? Porque a gente pensa que ah, não, tem que ter aquela oportunidade a qual eu preciso ter o meu passaporte já com o meu visto aqui carimbado, porque eu preciso ir lá para África. Oxi, mas é lá? E o Jerusalém? E o Samaria? Judéia? Os confins da terra? E aí? O que fazer, Érica? O que fazer depois de uma pregação de domingo, Érica? Como que eu tenho que ser na escola depois de uma pregação de domingo, Érica? E aí? Viver. Um missionário? E Missionário aí? na sua Não, igreja, na sua casa, na sua rua. Cara, o seu meu primeiro Deus! o campo missionário, a gente costuma falar que é dentro da sua casa. É sobre isso. Se dentro da sua casa, né, você não consegue fazer diferença, pessoas não vê o brilho do Espírito Santo em você, não está pronto para ir para a rua. Verdade. Foi curto e grosso? Foi. Mas é a realidade, gente. Isso eu aprendi na pele, lá na missão. Eu tava lá na missão, eu tava pensando, nossa, que bom, né? Que meus pais me orientaram no caminho certo, me levaram para a igreja, me apresentaram Jesus por amor. Porque muitas pessoas vão por obrigação. E chega e cria aquele ambiente que na igreja tá ok, tá ouvindo lá o que está sendo falado, dentro de casa não quer buscar, não quer saber de Deus, só faz coisas que realmente não agradam ao Senhor, mas existe um problema nisso que é o quê? Viver de aparência. Então, a partir do momento que a gente não anuncia o evangelho na nossa casa, começa na nossa casa, a gente não está apto para ir para a África, não. Se a gente não anuncia o evangelho na nossa rua, na nossa escola, na nossa faculdade, todos os ambientes onde a gente está inserido, nós não estamos aptos para anunciar o evangelho em outro país, em outra nação e até em outro estado. Gente, a gente começa a fazer missão é onde a gente está plantado. Não adianta Sobre você isso. esperar a oportunidade, não. É Tipo, isso. eu vou fazer missão só quando eu for para o Nordeste. Vou fazer que nem o Roger Érico. Vou lá para o Nordeste e vou fazer missão lá. Mas o que você faz hoje na sua igreja local? Você ajuda quando pedem ajuda, você participa de mutirões, você participa de evangelismo, você faz parte. Tem ardência no seu coração por isso? Se não tiver, só a motivação de ir para outro estado, outro país, é vã. Então, assim, você tem que começar hoje onde você está. Esse é o primeiro passo para você ter certeza, a plena certeza que você foi chamado para o campo missionário em outro estado, né? Transcultural. Outro estado, outra nação. E eu me lembrei aqui quando o Roger estava falando, essa questão do que ele começou aqui perto, né, entregando quentinho. Isso também é fazer missão, gente, alimentar os famintos. Então, é, eu lembrei como que Deus confirmou que eu deveria ir para o Nordeste. Né, que eu fui antes para o impacto, aí fiquei 7 dias lá e voltei para casa. Isso eu ficava pedindo confirmação, porque ardia muito no meu coração. Você tem que voltar para fazer a escola de missões. Escola de missões, escola de missões. Mas eu falei, pode ser emoção. Então eu comecei a orar, comecei a entender aquilo que Deus estava me direcionando naquele momento. E sabe qual a palavra que ele me direcionou? E olha que eu não tinha focado nessa palavra nunca. João 20, 21. Não é muito falado, mas também é um dos versículos da grande comissão, né? Que fala assim: Disse-lhe Jesus, disse-lhes então Jesus, segunda vez: Pai seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, gente, mais claro do que isso, não tem como. Eu falei, o quê? Eu falei assim, Senhor, me mostra agora, por favor, um versículo que faz com que o Senhor confirme realmente que eu devo sair daqui, da minha casa, do meu conforto, da minha realidade, para eu ir para outro lugar. Porque isso já estava ardendo no meu coração, mas eu não queria que fosse emoção. Quando eu li aqui, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não tinha para onde correr mais. Aí eu falei, não, é isso mesmo, tô convicta e vamos lá. Mas isso também não começou somente lá no Nordeste. Isso eu já fazia aqui né, no meu bairro, na minha cidade. Então, assim, vamos começar, gente, fazer aqui perto primeiro. Jerusalém e Samaria. Depois a gente pensa nos confins da terra. Sabe? Deus tem levantado pessoas para os confins da terra, e glória a Deus por isso. Que até antes da volta dele, né, na Bíblia fala que os quatro cantos ouvirão falar do nome dele. E isso vai acontecer. Mas a gente tem que começar por onde a gente tem hoje. Se você esperar a oportunidade de ir lá para a África, ai, não tenho dinheiro hoje, você só vai pregar quando você estiver na África. Não, gente, seu vizinho às vezes não ouviu falar do amor de Deus ainda. Então vamos nos movimentar para isso, porque assim, é sério, é algo assim que Jesus deixou pra gente realmente para algo pra gente fazer, não é pra gente ficar parado. De fato, em cima disso daí, é o seguinte, o caráter, né, ele precede a missão. Foi uma das aulas também Ah, que, nossa, nossa, que a gente iniciou lá também. Nossa, eu falei, meu Deus. E o pastor Joel, ele enfatizava, né, muito isso, né, lá na missão, né, que o caráter, ele precede a missão. Porque sim, se você não é bênção, aqui na sua igreja local, ei, você não vai ser bênção no campo. Vai atrapalhar o campo, tá? Você vai atrapalhar a missão. Isso é real. Isso é real. Sabe porque o caráter ele precede a missão. sim, Ah, não, porque a pessoa é meu amigo, mas se a pessoa é mau caráter, você acha que você vai permanecer com ela? Não vai. Não vai, porque se você perde a confiança da pessoa aqui, não vai. Não adianta. E depois fica mal falada. Porque o caráter ele precede a missão. Você precisa ser bem resolvido aqui. Tem muitas pessoas que vão para o campo missionário com uma rota de fuga. Ah, não, eu não fui bem sucedido na minha igreja, não virei liderança, então eu vou para o campo missionário, porque quando eu voltar, as pessoas vão me chamar de missionário. Ah, pelo amor de Deus, ei, é um desvio de caráter muito grande, você precisa ser tratado. Se você não respeita o seu pastor, você acha que você vai respeitar um líder de outro lugar? Numa missão a qual você nem conhece, onde tem pessoas, tipo assim, de todo o Brasil, você acha que você vai respeitar? Não vai respeitar. Não vai. Se você não é submissa à liderança local, você acha que você vai ser submissa a uma pessoa lá do outro lado? Não. Com uma ideia totalmente diferente da sua, com um estado totalmente diferente do seu. Ó, pessoas que é de São Paulo é diferente das pessoas que é do Rio. E quem é do Sul Fluminense, que é um mineiro, carioca, tudo junto, nossa. Um mineiro totalmente diferente. Pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pessoal do Pará. Ei, o caráter, ele precede a missão. Resolve as suas pendências aqui. Depois você vai pro campo. Depois você vai pro campo. sim. Resolve suas pendências aqui. Resolve, pelo amor de Deus. Antes de ir pro campo missionário, ei, resolve as suas pendências. Porque o caráter, ele precede a missão. E ó, se você for mal resolvido pro campo, você volta. Em uma semana você volta para casa. Você não vai aguentar. Ei, não vai aguentar. Eu estou te falando porque eu fiquei 1 ano e meio no campo missionário, tá? Fiquei lá no campo missionário, servindo as pessoas. Fiquei lá no campo missionário como liderança. Já fiquei como líder de base, liderando já pessoas, tipo assim, até mesmo mais velha do que eu. Mas eu estava lá. É, filhão. Muitas coisas aconteceram. Se eu não tivesse participado das escolas de líderes aqui. Realmente. Se eu não tivesse participado. Ó, tem muitas coisas que, tipo assim, eu dou graças a Deus que aconteceu aqui. Porque, ó, meu Deus Te do céu. preparou, né? Você Nossa. falou aí a questão aí da pessoa tem que respeitar o seu líder, o seu pastor para poder sair em missão. Realmente tem que ser disciplinado na sua base, porque é,
se comparar a missão, é um pouquinho assim parecido assim a hierarquia como nas Forças Armadas. Sim. Tipo assim, nas Forças Armadas, o oficial, o tenente, ele às vezes tem 23, 24 anos, mas aí tem o sargento, aquele juruna lá de 43 anos, ele Sim. tem que falar sim senhor e acatar as ordens do oficial que é bem mais novo. Ou seja, se a pessoa não tiver uma disciplina na sua base, né, não respeitar a hierarquia ali, não ter o respeito com o seu líder, com o seu pastor, dificilmente vai dar certo na missão, Então, porque lá ele vai ter que obedecer ordens de ordens e regras de Uhum. pessoas que talvez, como o mesmo Roger disse, ele até às vezes em algumas ocasiões ele era mais novo da Sim. pessoa que ele estava liderando. sim, Ele era mais novo e a pessoa que ele estava liderando era mais velha. sim. Então, realmente, para a pessoa sair em missão, primeiramente tem que ver realmente se ali na sua base ali você é um bom servo. Servo, Realmente. Tem que exatamente. ser um bom servo, De fato. porque se você for um bom servo, com certeza você será um bom missionário. Realmente, Ótimo. realmente. É sobre Tá. isso. Ó, essa questão de caráter, ela pega tanto, você vai falar assim, ah, mas então tem que só ser submisso e tudo mais. Não, é. Como que é você dentro de casa? Você lava uma louça? E aí? Você varre? Você ajuda os seus pais? Se nem isso você faz na sua casa, você acha que em outro lugar, ainda com uma pessoa ainda acima de você, pedindo pra você fazer as coisas, tudo. Tô falando pedindo aqui só pra deixar bem light, não deixar você com medo. Mas pedindo ali com todo amor e carinho e tudo mais. Você acha que você vai executar aquela tarefa? Não vai. Não vai executar. Eu tô falando que não vai, porque eu sei que não vai. Não vai executar. E ainda vai deixar os líderes, as pessoas responsáveis que estão lá no campo ainda com dor de cabeça e tudo mais. Vai dar trabalho, entendeu? As pessoas não vão desistir de você e não vai parar, talvez não vai nem mandar você voltar para sua casa, porque a obra é de Deus. E o campo tá ali também para tratar o seu caráter também, tipo assim, te esmagar, entendeu? No mais profundo, para extrair o melhor de você, mas se um missionário ele já for pro campo, já tipo assim, bem, com tudo resolvido que eu falo em relação à questão de caráter e tudo mais, já tratado e cuidado, é melhor. É melhor, sabe? Porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E esses poucos trabalhadores já tem que ir bem resolvido com você mesmo, tá? Então é isso. O caráter ele precede a missão, ok? E a gente precisa nos mover por convicção, ok? E aí, Eric, o que você tem a dizer sobre isso? É verdade. É complicado, né? A gente que Meu Deus do viveu céu. esse tempo assim em base missionária, foram muitas experiências positivas. De Não tenho do fato. que reclamar realmente Nossa. da liderança. A gente Ó, sabe que são pessoas assim que realmente de Deus, né? Em relação à convivência, é o que a gente já comentou aqui, mas é algo que é bom reforçar, né? O que faz mais a pessoa voltar do campo para casa, né? Do campo missionário para casa, pode ser em primeiro lugar, vamos colocar aí, vamos fazer um ranking. Em primeiro lugar, financeiro, né? financeiro. Muitas pessoas que se comprometeram a ajudar, aí teve é, alguma dificuldade financeira. A primeira oferta que corta é a oferta do missionário. Infelizmente, ainda precisa ser cultivado esse amor realmente por missões, né? No coração não só de quem vai, mas de quem contribui também. Em segundo lugar, que eu poderia colocar como ranking, é o problema de relacionamento entre pessoas, né, que convivem ali, né, entre missionários, vamos colocar assim. Gente, não tem condição de sustentar algo se você realmente não tem essa base, como o Roger falou. Se em casa você era uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não ajudava, uma pessoa que tinha desvio de caráter e não foi tratado, uma pessoa que às vezes para, sei lá, para liderança se mostrava ser super proativa, ok, vou ajudar, mas aí quando a liderança sai de perto, sobrecarrega os outros, entende? Então, assim, isso é um desvio de caráter e isso acontece, gente. A gente fala que acontece porque acontece. Então, assim, vá preparado. Você quer ir para o campo missionário? Todo o apoio, do todo o apoio, realmente vai transformar a sua vida. Nossa, me moldou em vários sentidos. Também não sou perfeita, cheguei lá, fui moldado em várias áreas, mas a gente precisa ser essa pessoa ensinável.
De fato. Nossa. Precisa ser essas pessoas ensináveis. Porque, assim, Nossa. muitas das vezes as pessoas que são mais experientes É esses os detalhes. observam algo em nós que Nossa. precisa ser mudado pelo Espírito Santo, mas também a gente precisa fazer nossa parte de dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa moldar nossa vida, nosso caráter, e a gente finge que não está acontecendo. A gente finge que não, tá tudo bem. Eu tô bem, eu abri mão de tudo, eu tô aqui e eu tô pregando o evangelho. Não, gente, todo mundo precisa ser moldado dia após dia. Nossa, é E às isso. vezes a gente não reconhecer isso atrapalha a convivência com outras pessoas também que estão no mesmo propósito Nossa. de levar o evangelho a toda criatura. Mas antes da gente levar, a gente tem que ser mudado no Interior. interior. Vamos colocar Interiormente. interiormente. Isso. Será que Obrigada. existe, né? Acredito eu. Existe, gente. Eu que rebolei aqui as palavras. Mas enfim, da gente querer ir para as ruas, a gente precisa ser moldado no nosso interior. E para a gente ser moldado, a gente precisa ser essa pessoa ensinável. Então, quer ir para o campo missionário? Glória a Deus. Vá sim. Mas saiba que lá você vai ser moldado e você ainda não chegou na estatura perfeita, de pessoa perfeita. Você vai ser ensinado, vai ser moldado, vai viver momentos maravilhosos, felizes na presença do Senhor, vai ver vidas sendo transformadas, não tem preço. Mas saiba também que o processo de molde ali não é 100% feliz. Tem os seus momentos dolorosos. Mas esteja aberto a isso, porque quando o Espírito Santo está moldando a gente é porque Deus realmente nos ama, ele quer nos tratar assim no íntimo, para que a gente possa fazer realmente a vontade dele, né, no campo missionário, e não ser também um fardo para as pessoas que estão lá. Imagina só que feio. No... A gente, Gente, você tá trazendo umas a gente frases assim, ser uns. conhecido como uma pessoa Nossa! que, ai, nossa, por que saiu de casa para atrapalhar aqui? Vou anotar isso. Mas não faz nada aqui direito, finge que não é a função dela. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para também não se tornar esse tipo de pessoa, envergonhando a gente, a nossa família e também nossos pastores locais, né, gente? Porque eles confiaram Verdade. na gente, enviaram a gente para o campo missionário. Imagina fazer feio desse jeito. Então, assim, tenham cuidado quando for para o campo missionário, não se esqueçam disso, que a gente também precisa ser moldado dia após dia, e que a gente esteja disposto a isso, né? Que é algo muito importante. E algo também que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte: é... você não é pioneiro nisso, não. Exatamente. Lembra desses detalhes, tá? A gente lá na missão e tal, no campo, o pastor ele sempre falava a respeito disso, porque era necessário, era os alinhamentos. Nossa, o pastor vinha assim com os alinhamentos que a gente ficava assim, meu Deus. Então ele trazia alguns alinhamentos, né? Ele percebia algumas coisas e trazia alguns alinhamentos. E ele falava assim, a gente sabe que tem essa base missionária aqui, então, né, a primeira base, né, no Alto Sertão da Paraíba, a MM, mas só que era o seguinte, ele falou assim, ó, há muito tempo atrás veio uma missionária pra cá. Eu falei assim, nossa. Sim, Eu já logo eu lembrei já da passagem, tipo assim, Apolo fez isso, Paulo fez isso, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Porque os irmãos naquela época estavam brigando ali. Ah, foi Apolo ou foi Paulo? Cada um teve a sua parcela. Cada um teve a sua parcela. O momento a qual a gente estava ali, o momento de 2021 para 2022, o tempo que a gente esteve ali, né? Eu, a Érica, até mesmo as demais pessoas a qual estavam ali, porque tem muitas hoje, né, que não estão. Tem uma galera também que está lá. Mas o tempo a qual a gente esteve ali, a gente plantou, a gente regou, a gente cultivou. Talvez as pessoas a qual a gente ministrou a palavra ali, não foi lá na frente, não aceitou Jesus. Mas só que o missionário que está vindo agora, ele vai dar um abraço e a pessoa vai aceitar Jesus. E tá tudo bem. A semente foi plantada, né? É sim, cada um fazendo a sua parte. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai pro campo e fica o quê? Frustrado. sim. Porque aí depois de um ano e meio você volta e fala assim, e aí, mas alguma pessoa aceitou Jesus lá na frente? Infelizmente, ninguém. Fica frustrado e tal, tudo mais, mas, ei, lembre-se dessa passagem. Paulo foi e pregou. Apolo veio e regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Verdade. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a nossa parte. Qual é essa parte que a gente precisa fazer? É pregar o evangelho, é anunciar, é ir ali ó, na semente. Já viu aquele membro da sua família que você tá ali falando a respeito de Jesus para ele, que não sei o que, pá, 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 e não acontece nada.
Aí vem um primo seu que tá distante, aí faz uma visita, a pessoa compartilha um testemunho, aquele parente a qual você tá ali, ó, anos e anos, vai falar assim, eu quero aceitar Jesus. Você fala, não, 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 não. Deveríamos ficar felizes, Não. né? Mas sabe por quê? Muitas das vezes a gente tá o quê? Invertendo a glória, a gente precisa até tomar Verdade. cuidado, sabe por quê? Eu lembro de um que queria pegar a glória pra si. Ah, não deu muito certo pra ele não, hein? A gente precisa tomar cuidado, entendeu? Precisa tomar cuidado com a intenção do nosso coração, a motivação. Porque se de fato a gente está fazendo por amor, a gente está fazendo sem esperar algo em troca. Se a gente está fazendo por amor, a gente está fazendo sem esperar algo em troca. Só porque as pessoas que a gente está ganhando, a gente não está ganhando para nós. A gente não está ganhando para a missão. A gente está ganhando isso para Jesus, a gente está ganhando para Deus. Agora imagina Felipe indo ali atrás da carruagem, atrás ali, né, do Eutíope ali. Eutíope? É, Indo atrás dele, agora imagina. Ele teve ali todo o momento, falou a respeito de Jesus. Ah, e aí, o que que impede de eu ser batizado? Nada, vamos parar aqui. Foi lá, batizou. Ei, Felipe, já sumiu dali. Agora imagina Felipe em outro lugar falando assim: não, eu acabei de ganhar aquela vida, eu quero agora acompanhar aquela pessoa. Ei, é Deus que faz. exatamente. É no tempo dele, é no momento dele. E aí a gente fica vendo, né, Érica, aqui, né, os vídeos lá, né, a Ana Lídia postando lá, os Sim, é. adolescentes e tudo mais, o grupo que eles estão lá com os jovens e Uhum. tal. E a gente só lembra o seguinte, eu fiz parte disso. Sim, gente, é muito gratificante isso. Quando a gente entende o nosso papel na missão, faz todo sentido, porque a nossa missão é só fazer, gente, é ir pregar. É, não importa se a pessoa aceitou Jesus pela minha vida ou pela vida da Ana Lídia, que está lá no campo missionário. Glória a Deus, ela aceitou Jesus. O objetivo principal é o quê? A pessoa aceitar Jesus, entender o que Jesus fez por ela e viver em conformidade com a palavra. A partir do momento que a pessoa está vivendo essa nova vida, a gente tem que se alegrar, gente. Não importa quem fez. Né? A Bíblia fala, como assim, como o Roger já mencionou aqui, um planta, outro rega e outro colhe, mas quem dá o crescimento é quem? O Senhor. Então a gente não É tem que isso. buscar glória para nós, não tem que buscar reconhecimento, até porque se a gente estiver com esse objetivo, a gente já perdeu totalmente o sentido da missão no nosso coração. Aí a gente precisa realinhar as nossas motivações, nossos pensamentos e entender que o Senhor é o dono da missão. Ele é o dono. A gente, nós somos trabalhadores que buscamos realmente alcançar vidas, né, em prol do reino e fazer o nosso melhor, para a honra e glória do Senhor. É sobre isso, gente. É os mínimos detalhes, é os mínimos Sim, detalhes. Vamos lá, considerações finais. Érica. Zacarias 4, não é por Ó, força, isso. É. nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso. É o que convence o espírito, né? Espírito Santo. Isso. E às vezes você planta, mas mais tarde o convencimento vai vir através do Espírito Santo, não é De naquele fato, momento de que fato. você plantou a palavra, que você pregou a palavra. Importa é que desperte a, Sim. Realmente. desbroche a rosa, né? Em nome de É, Jesus, é Uhum. da isso, cara. palavra da salvação na vida da pessoa. Com certeza. Não importa o tempo, importa o que aconteça, né? E o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, do juízo. É isso aí. É Muito isso. bom, gostei bastante. Foi Também. bom, né? Foi bom, né? Gostei muito. Falar de Deus é muito bom, né? É isso, algum ponto aí, Érica? É Finalizar. isso, gente. Façam missão. É isso, né? Missão é realmente expandir o reino. Nós estamos aqui para isso, né? Para que várias vidas também, todas, né, se possível, todos serão alcançados. Então, para que todos sejam alcançados, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, anuncie o evangelho, seja onde você estiver. Se tem vontade de ir para o campo missionário mesmo, viver de forma integral na missão, faça isso. Claro, né, com a orientação do Espírito Santo, o Senhor te orientando, seus líderes, e vai dar certo. Né? A pessoa tem que, eu vou usar a frase do Roger, que vai dar certo. É Porque a sobre isso. pessoa vai realmente direcionada a fazer algo, aquilo que o Senhor está chamando, né? Se o Senhor chamou, ele sustenta. Então, não se preocupe com o financeiro, não se preocupe que, eu não vou me dar bem com as pessoas de lá porque são de outros estados e não sei se vai dar certo. Gente, Deus providencia tudo.
né? Eu tenho uma irmã que eu consegui com a missão, a Rebeca. Hoje ela está na França. Um beijo, Rebeca, se você estiver vendo isso. Então, assim, Deus, ele também. A gente sente muita falta dos nossos familiares. Né? No começo, assim, é um pouco doloroso. A gente sente falta de estar perto, de almoçar junto, de estar em família, até dos mínimos detalhes que às vezes talvez a gente não dava tanto valor aqui, a gente dá valor lá, porque a gente sente essa falta. Sente falta de olhar nos olhos deles, de conversar, de dar um abraço, de falar, oi, tô aqui e tudo mais. Mas, gente, compensa. Compensa porque Deus também nos faz viver família com as pessoas que estão lá. Claro que uma família não substitui outra, mas ele sempre vai nos consolar na caminhada. Então, assim, vai fundo nisso, seja missionário, anuncie o evangelho a toda a criatura, até que ele venha. É isso. É isso Aleluia. daí, é isso daí. Glória a Até Deus. que ele venha. Vamos fazer a nossa parte. Gente, mais um CAE. Isso aí. Tá finalizado com sucesso. E ó, nossa, virou a chave. Virou a chave. E ainda a gente tem muita informação a respeito da missão. Muita coisa, muita coisa. Nossa. Sim. As edições do Impacto, meu Deus. Bonito Santa Fé, Nazarezinho, São José de Piranhas, Carrapateira, Monte Oreb. Ah, e tem Muita muita coisa. coisa. Pessoas. Pessoas e pessoas. Famílias, líderes que a gente leva até hoje no coração. Nossa. Ó, algo assim muda a parte de Deus. Mas é isso. Finalizando, tá? Mais um podcast. Que Deus ele abençoe a sua vida, cada dia mais e mais, tá? Procura lá essa missão, tá? Tem um Impacto Sertão, só colocar no Instagram, Impacto Sertão, Missão AMM, ok? Sim. Tem outros projetos também, tem a Jocum, pesquisa a respeito da Jocum, tem o Sertão Livre também, entre outros. Pede para Deus te direcionar. Tem esses daqui, Sim. mas tem outros também. Pede para Deus te direcionar, porque eu nem conhecia esse. Deus foi e direcionou. Eu participei. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, Amém. tá? Fica com Deus e seja impulsionado através dessa palavra no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém. Fechou.